Este título, né, entre prólogos e epílogos, mas o tema é qual o principal tema das Escrituras? Essa é a ideia. É claro, quando a gente pensa em principal tema, e a gente vai falar bastante disso na classe de Escola Bíblica Dominical a respeito de Antigo Testamento, como Jesus é encontrado no Antigo Testamento, o principal tema da Bíblia é Jesus. Ele falou, né, toda a Escritura testemunha de mim. Então, quando a gente volta para o Antigo Testamento é um testemunho de Cristo. Então, Cristo é o principal tema. Mas hoje eu quero pensar um pouquinho em como Cristo, como este principal tema, se relaciona ao principal movimento dentro das Escrituras. É sobre isso nossa aula hoje. E para isso nós vamos falar bastante a respeito de prólogos e epílogos, mas sobre epílogos existe uma razão para isso. Então, começando essa aula, eu gostaria de saber, na experiência dos irmãos, como as últimas palavras de alguém, então pense, as últimas palavras de um colega de trabalho que está fazendo um discurso de despedida são importantes, ou as últimas palavras, às vezes, de um ente querido que está no seu leito de morte, então chama os familiares, ou chama um familiar específico e fala, olha, eu queria deixar essa última palavra para você. Como as últimas palavras são importantes. Gostaria de ouvir a opinião dos irmãos, ou a experiência, às vezes, que os irmãos tiveram a respeito de já ter ouvido um último discurso, já ter ouvido alguma coisa nesse sentido de alguém querido. Já tiveram essa experiência de últimas palavras? Por que são importantes as últimas palavras? Vamos lá. Pense em palavras de reconciliação, talvez. Tem umas palavras que às vezes pegam um pouco mais forte. Às vezes um ente querido chama a gente no leito de morte e fala, olha, perdoa tal pessoa. Por que tais palavras geralmente a gente leva em consideração? Essa é a minha pergunta. Porque fica na lembrança, né? É algo que marca, né? Tem uma identificação. Sim, dona Dinorá? Ok. Uhum. Ok. Uhum. Ok. Ok. Então, esse momento marcou por conta da... Ah, muito bom. Ok. Perfeito. Muito bom. Então, quando a gente pensa em palavras assim, né, essas palavras às vezes marcam, tem algo que traz para a gente. Afinal, eu estou dando uma olhada no... Os irmãos têm um plano de leitura bíblica, né? Estou dando uma olhada, me familiarizando, quero ver ali como que funciona, é muito bom. Os irmãos vão ver sempre que eu der aula, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conectar as Escrituras. Conexão das Escrituras é uma das coisas que eu mais amo nessa vida. Então, vamos lá. Então, pensando aqui na nossa aula,
palavras finais, elas geralmente marcam a gente, né? Palavras que alguém falou quando estava partindo, um discurso de despedida. Às vezes o fundador de uma empresa fala, olha, essa empresa foi fundada com esses valores, com esses princípios, tentem manter. Às vezes as pessoas tentam abraçar, tentam seguir em frente. Hoje, na nossa aula, nós vamos olhar um pouco para essas palavras de despedida ou para esses discursos finais. Só que avançando. Nessa aula, então, nosso objetivo é basicamente duplo. Nós vamos primeiro tentar identificar como o tema da inimizade entre reinos costumeiramente ocupa prólogos e epílogos. Quando eu falo de prólogos e epílogos, eu estou falando de introdução e conclusão. Por que eu uso a nomenclatura prólogos e epílogos? Porque a Bíblia basicamente é uma narrativa. Mais de 60% dos textos bíblicos são narrativas. Quando nós nos deparamos com um livro de narrativas, geralmente de ficção ou de outras coisas, a gente encontra um prólogo e um epílogo. Mas a gente poderia chamar de introdução e também de conclusão, ou então de prefácio e assim por diante. Então, nossa opção por... Acho que está acabando aqui a bateria. Será que é isso? Então, a nossa opção por prólogo e epílogo tem a ver com a ideia da narrativa. A Bíblia conta uma grande história. E nessa história a gente vai ver aqui, nesses pontos que iniciam livros ou terminam livros, nós vamos ver o tema da inimizade muito presente. E no final, é claro, nós precisamos, então, entender como esse tema nos ajuda a pensar a nossa vida hoje. Não é apenas conhecer o tema, conhecer que ele aparece no final de um livro, para que, então, fique isso pensar na ideia de que isso tem a ver com nossa vida cotidiana. Vamos lá, então. Os irmãos estão vendo uma linha aqui, ela está bastante pequena, mas ela vai aumentar. Essa linha que a gente tem é a Bíblia e a disposição dos seus livros, com uma pequena mudança que eu vou explicar no meio da aula por que eu optei. Então, essa linha, ela tem numa primeira parte o Pentateuco, depois os profetas, depois escritos, salmos, e aqui está a mudança, eu explico daqui a pouco, evangelhos, atos, epístolas e, por fim, Apocalipse. Então, pensa nessa linha como de Gênesis a Apocalipse. Ao pensar nisso, nós vamos nos deparar primeiro que a Bíblia tem um prólogo. Qual é o prólogo da Bíblia? Basicamente, Gênesis 1 a 3. Alguns vão dizer, talvez, Gênesis 1 a 11. E a gente vai olhar um pouquinho para Gênesis 1 a 11. Mas tem um início. Nesse início a gente encontra o quê? A árvore da vida. Nós encontramos o Senhor estabelecendo o jardim do Éden, a presença do Senhor. Nos primeiros 2 capítulos, não tem nenhum inimigo, só tem o Senhor, Adão dentro do jardim. Nós temos então todo esse cenário, mas a Bíblia também tem um epílogo. E esse epílogo é basicamente Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. Nesse epílogo que a gente encontra a árvore da vida, a gente encontra o jardim parecido com uma cidade, a gente encontra Deus e não encontra os inimigos de Deus. Então veja, quando a gente pensa em prólogos e epílogos, o prólogo tem que dar uma dica a respeito do que o livro vai tratar. E o epílogo vai, então, finalizar a respeito daquilo que o livro tratou. Quem faz pesquisa, às vezes universidade, faculdade, pós-graduação, sabe que uma das melhores maneiras de você fazer pesquisa para saber se um livro é relevante ou não é lendo a introdução e a conclusão. Você não lê o livro inteiro para saber, acho que vai servir para o meu trabalho. Não, você lê a introdução para saber a respeito do que o livro trata e lê a conclusão para então ver aonde o autor chegou, quais as conclusões que o autor tomou. Quando a gente vai para as Escrituras são um livro composto por diversos autores humanos, mas que tem um autor divino. Logo, o que ele coloca na introdução é uma pista daquilo que ele vai tratar no livro. E o que ele traz na conclusão, então, é o fechamento aí de tudo aquilo que ele abordou antes, as conclusões que ele chegou. Então, a Bíblia tem um prólogo, livro de Gênesis, mais ou menos, e um epílogo, livro de Apocalipse. Nós vamos querer ver o que prólogos e epílogos falam. Quando a gente pensa, então, no prólogo, vamos dar uma aproximada aqui.
nós temos o Pentateuco. E ao olhar para o prólogo especificamente, eu vou propor um exercício para nós. Abra em Gênesis 1. Exercício de 15 e 20 segundos. Passe o olho pelo capítulo 1 de Gênesis e veja como Deus é chamado no capítulo 1 de Gênesis. Como Deus é referenciado nesse primeiro capítulo. Pense em todos os nomes que você conhece a respeito de Deus. Deus, Senhor, Jesus, Espírito Santo, Senhor dos Exércitos, Pai. Como Deus é chamado no capítulo 1? Não precisa ler versículo a versículo, só passe o olho. Qual que é a palavra que aparece? Deus. Gênesis 1 é Deus. E essa é a palavra mais importante de Gênesis 1. É a palavra que mais comunica em Gênesis 1. Deus viu, Deus fez, Deus disse, Deus. Aparece 31 vezes. Quando a gente vai para o capítulo 2, veja a partir do versículo 4, que é quando começa uma nova narrativa, como Deus é chamado. Passa o olho novamente, 10 segundos. Senhor Deus. Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Por que Moisés mudou a forma de chamar Deus do capítulo 1 para o capítulo 2? Não é melhor só falar de Deus até o final? Ou então começar falando logo o Senhor Deus desde o início? Moisés escolheu fazer uma mudança intencional no versículo 4. Por quê? Porque no capítulo 1, basicamente o que nós temos no prólogo é o Senhor sendo apresentado como Criador. Pensa no povo de Israel, povo hebreu, que foi tirado da terra do Egito, foi tirado de uma terra politeísta e estava sendo levado para a terra de Canaã, que era uma terra politeísta, ou seja, as duas terras adoravam vários deuses. E o povo que está no meio do deserto, caminhando no primeiro ano, possivelmente dos 40 que viriam pela frente, recebe um livro escrito por Moisés, que é o livro de Gênesis, e a primeira coisa que Moisés fala é: existe um Criador, um Deus só. O restante é criatura. Curiosamente, depois você pode olhar com mais calma o livro de Gênesis, Deus dá nome para 6 elementos e não dá nome para o resto. Quem dá nome para os animais é quem? O ser humano, né? Adão. Então Deus escolheu, se reservou ao direito de dar nome para 6 elementos: dia, noite, céu, terra, mar e provavelmente Adão. Não está escrito que Deus deu nome para Adão, mas deve ter vindo o nome de Deus, de Adão para Deus. Por que disso? Porque nós encontramos no capítulo 1 sempre a ideia de que existe apenas um Criador. O céu, sol, mar, que geralmente são elementos adorados em culturas pagãs, são criaturas. Então Deus dá nome para esses elementos. Quando a gente vai para o capítulo 2, então muda o jeito de falar. É o Senhor Deus. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, o Senhor Deus soprou o espírito, o seu fôlego, e o homem passou a ser alma vivente. O Senhor Deus colocou o homem no jardim, Senhor Deus, até o final. Porque Deus, que é o Criador, se aproxima num relacionamento com o homem, um relacionamento em que o homem passa a ser o seu servo. Tanto é que no capítulo 2 nós encontramos um mandamento, né? Coma livremente de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem exige isso é um senhor, um rei, diante do seu servo. E por que é interessante a forma como Moisés chama Deus no capítulo 2? Porque esta forma de colocar Senhor e Deus lado a lado só aparece no capítulo 2, no capítulo 3, e vai voltar a aparecer só no capítulo 15 e depois não aparece mais em Gênesis. O que a gente tem no capítulo 15 de Gênesis? Alguém lembra que história narrada no capítulo 15? História da aliança de Deus com Abraão. E quem fala Senhor Deus é Abraão em 2 dúvidas. Senhor Deus, como saberei que terei um descendente se o herdeiro da minha casa ou Damasceno Eliezer? Ou então, Senhor Deus, como saberei que possuirei a terra se não tenho nenhum pedaço de terra? É ele que utiliza pareado Senhor Deus. O que a gente tem no capítulo 2 de Gênesis, então, é a aliança. Deus se colocou numa aliança com o seu povo. O Criador transcendente, que fez todas as coisas segundo a sua vontade,
condescende e adentra um relacionamento com o ser humano, no qual ele revela inclusive o seu nome. Afinal, o Senhor, que está tudo em letras maiúsculas, é o nome de Deus. É o nome pelo qual ele seria conhecido, ele falou. E de verdade, eu não precisaria me chamar Geimar se eu não me relacionasse com vocês. Se eu vivesse numa ilha isolada, sem me relacionar com ninguém, não precisava ter nome. Nosso nome não é para a gente, nosso nome é para as outras pessoas. Para as pessoas nos identificarem, para saber quem nós somos, para dizer o Geimar não é o pastor Alberto não é o Geimar. A gente faz essa diferença, não faz? Por quê? Porque a gente está num relacionamento. Nós sabemos qual é o nome de Deus porque Deus se colocou no relacionamento. Essa é a dinâmica que a gente tem até aqui. Mas veja como está o relacionamento. Sempre o Criador está debaixo, sempre a criatura está debaixo do Criador, sempre o servo está debaixo do Senhor. Qual é o problema de Gênesis capítulo 3? Veja o versículo 5. Alguém lê para a gente bem alto. Gênesis 3, versículo 5. Muito bom. Quando a gente olha para o versículo 5, a serpente fala para a mulher dizendo: vocês serão como Deus. E aqui está o grande problema da história. O servo acredita que pode ser igual ao seu Senhor. Isso se chama busca por autonomia, busca por independência, rebeldia, no final das contas. Esse é o grande problema. Só que ao invés do movimento ter sido do servo ficar igual ao Senhor, ou ser como Deus, o movimento foi esse. O servo se aliou à serpente. Esse é o grande movimento do capítulo 3. Ao invés de Adão e Eva darem ouvidos a Deus e não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles dão ouvidos a quem? A serpente, às promessas da serpente. Comem da árvore e ao invés de se tornarem como Deus, o que acontece? Eles passam a estar alinhados a Satanás. É por isso que existe Gênesis capítulo 3, versículo 15, que está na primeira parte da fala de Deus em Gênesis 3,15. Quem lê para a gente? Bem alto. Nós, muitas vezes, lemos Gênesis 3,15 já com os olhos no final. O descendente esmagando a cabeça da serpente. E, com certeza, isso aconteceu e vai ser consumado no final. Essa vitória de Deus, por meio de Jesus Cristo sobre Satanás, vai ser consumada. Já aconteceu na cruz e vai chegar ao final. Mas, antes de falar da vitória, o Senhor fala do quê? De uma inimizade. E, muitas vezes, passa despercebido por nós, em nossa leitura, que o Senhor colocou uma inimizade. Pergunta: toda inimizade é ruim? Não, afinal, o Senhor colocou uma inimizade, o Senhor não faz nada ruim, né? Então o Senhor colocou uma inimizade, essa inimizade é boa, porque essa inimizade é fazer o quê? Nós estávamos alinhados a Satanás, o Senhor separa duas descendências, descendência da mulher e a descendência da serpente. O Senhor faz essa divisão. E a forma do Senhor fazer essa divisão é declarando no versículo 14 a serpente maldita. Maldita és entre todos os animais. Isso significa que para Satanás não tem volta. Satanás não será salvo. Assim também no versículo 17 é dito que a terra foi declarada maldita por Deus. Por quê? Porque para esta terra não tem volta. Essa terra está sendo entesourada para fogo, para dar lugar a novos céus e nova terra. Essa ideia de declarar maldita é uma condenação do Senhor. Essa terra está condenada, precisa passar pelo fogo para dar lugar para novos céus e nova terra. Então, o que a gente tem além disso? Nós temos no capítulo 4, o Senhor declarando, versículo 11, Caim maldito, como nós lemos no sermão. Caim é identificado com quem? Com a serpente. Assim como a serpente é maldita, a terra foi identificada com a serpente como maldita, Caim é identificado como maldito.
Caim é descendente, cuidado com a palavra que vem na sequência, espiritual da serpente. Muitas vezes falam, o pastor falou que é não tem nada a ver com filiação biológica. É descendente espiritual, porque se Adão e Eva estavam alinhados e o Senhor colocou uma inimizade, Caim rompeu a inimizade e se tornou aliado de Satanás. Depois, Gênesis 9, nós vamos ter o quê? Canaã sendo declarado maldito. Gênesis 9, versículo 26 e 27. Depois dê uma olhada. Porque Canaã, para onde os hebreus estavam indo, deveria ser então alvo da justiça de Deus por meio dos hebreus. Então a história bíblica gira em torno dessa ideia de inimizade, e a inimizade ela se torna muito clara quando o Senhor declara alguém maldito. Talvez o grande exemplo que a gente tenha disso é com Abraão. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas já vou deixar aqui o movimento. Quando Abraão é chamado por Deus, e Abraão é chamado para abençoar aquele que se relacionasse com ele seria um instrumento de bênção, mas aquele que então o amaldiçoasse, Deus declararia pessoa amaldiçoada. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Porque para o Senhor essa é a história, 2 grupos e uma inimizade entre 2 descendências. No meio, antes de Abraão, nós temos o dilúvio e a Torre de Babel. O que aconteceu no dilúvio? No capítulo 6 de Gênesis, estou terminando o prólogo aqui. No dilúvio, nós temos, lembra da inimizade? Descendência da mulher, descendência da serpente, deveriam viver separados. O que aconteceu antes do dilúvio? As descendências se aproximaram. O capítulo 6 começa dizendo que os filhos dos homens, os filhos de Deus, viram as filhas dos homens e tomaram para si esposas. Existe um aproximar das descendências. O que Deus faz? Mantém a inimizade. O dilúvio é a forma do Senhor manter a inimizade. O que acontece antes de Babel ter todas as línguas confundidas, as pessoas precisarem se separar? Elas se juntaram na planície de Sinai para construir uma torre que chegasse até os céus, fizesse o nome célebre. Então as descendências que eram inimigas e a inimizade foi estabelecida por Deus, se aproximaram. O que o Senhor faz? Separa de novo. Esse é um movimento que o Senhor faz. O Senhor faz o movimento de deixar esta inimizade muito clara. Quem está escrevendo o livro de Gênesis é Moisés. Quero olhar então para as últimas palavras de Moisés. Então abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 33, e vejamos as últimas palavras de Moisés. Por que não o capítulo 34? Alguém sabe o que está escrito no capítulo 34 de Deuteronômio? Olhe lá rapidinho o que está no capítulo 34. A morte de Moisés. Se é a morte de Moisés, quem escreveu o capítulo 34? Possivelmente Josué e não Moisés. Moisés não ia narrar a morte dele, uma vez que é a morte dele que está aqui. Isso coloca alguma dúvida no texto bíblico? Nenhuma. Quem escreveu foi Josué, que veio na sequência. Mas eu quero mostrar que tem um último discurso de Moisés no capítulo 33. E olha o capítulo 33 de Deuteronômio, a partir do versículo 26. Essas são as últimas palavras de Moisés, as palavras de despedida. Depois Moisés sobe ao monte e morre. É isso que acontece, basicamente, pelo menos o autor nos dá a entender isso. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você e com a sua alteza sobre as nuvens. Jesurum aqui é uma palavra para Israel. Ó Deus eterno é a sua habitação e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: destrua-os. Quais são os inimigos aqui? Os cananeus que foram amaldiçoados em Gênesis capítulo 9. Então o Senhor coloca Israel como uma espada de justiça. 28. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz, ó você, Israel! Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza, assim os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos.
Uma tradução possível para essa última frase é: e você pisará os seus pescoços. Lembra algum lugar da Bíblia? Lembra o quê? Gênesis 3:15. A inimizade terminaria com o descendente colocando o seu pé ou esmagando a cabeça da serpente. Mas aqui a palavra é pescoços, ou altos, pode ser a ideia de cumes ou pode ser a ideia de pescoços mesmo. Vai um pouquinho para frente em Josué capítulo 10. Essa foi a última palavra de Moisés a Israel. Ele subiu o monte, o Senhor o recolheu para si, e então nós temos o capítulo 10 de Josué, que é o primeiro contato de Josué com reis cananeus. Josué já tinha vencido a cidade de Jericó, já tinha vencido a cidade de Ai, mas em nenhum momento Josué fala de alguma interação dele com reis. Sempre a ideia é: Israel destruiu, Israel avançou, destruiu a cidade de Ai, a cidade de Jericó, a cidade de Ai. Então sempre foi esse movimento sem muita descrição. Mas no capítulo 10, nós vamos ter os reis de Canaã atacando Israel. E então Israel se defendendo e interagindo com esses reis. Vá lá para o versículo 16 em diante, nós temos a narrativa de Josué prendendo os 5 reis, e então um pouco mais à frente, nós vamos ver no versículo 23 o seguinte: eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o de Jarmute, o de Laques e o de Eglon. Todos esses são reis cananeus, não é porque tem o nome de Jerusalém que é o rei de Israel, não, rei ainda cananeu. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. Por quê? Porque esta foi a última palavra de Moisés. Vocês devem fazer a última palavra do líder de vocês, para que vocês não esqueçam que o Senhor colocou uma inimizade entre os povos. Vou fazer um parênteses aqui. Aqui, meus irmãos, a gente tem que tomar um cuidado. Nós estamos lendo um texto do Antigo Testamento. A Bíblia fala de inimizade no Novo Testamento, mas de forma diferente. Tiago, capítulo 4, fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, se nós nos tornarmos amigos do mundo, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. Então, é uma linguagem diferente. O que significa ser amigo do mundo? É começar a adotar as práticas do mundo. Frequentar os lugares que o mundo frequenta, no sentido de se envolver de forma bastante intensa, de cometer pecados. Isso é inimizade para com Deus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, e eu gosto de dizer o seguinte: Novo Testamento é para adultos. Antigo Testamento é para crianças. Mas o Antigo Testamento é mais difícil que o Novo. Pode ser num contato com o texto antigo, mas pensa que o Antigo Testamento foi dado para um povo que estava começando a caminhar com Deus. Logo, para crianças na fé. Então ele é muito, vamos dizer assim, o beabá da coisa. Quando a gente fala em inimizade no Novo Testamento para adultos, é a ideia de algo moral. Eu não posso adotar as práticas, não tenho que ter a moralidade do mundo. Agora, quando eu vou para o Antigo Testamento, a ideia de inimizade apresenta o quê? É guerra. Inimizade é: eu não me relaciono a tal ponto de, se o Senhor entende que o inimigo precisa ser destruído, eu vou lá e destruo. Em algum momento no Novo Testamento a gente tem essa ordem para a gente ir destruir nossos inimigos? Não, a gente não pode se relacionar, porque entende que adultos conseguem permanecer inseridos no mundo, com suas faculdades sendo treinadas por Deus, evitando o mundo. Agora os hebreus, o Senhor falou lá em Deuteronômio capítulo 12, dizendo assim: quando vocês entrarem em Canaã, vocês devem destruir o povo. Porque se vocês não destruírem, vai passar alguns anos, vocês vão estar sacrificando os seus filhos aos deuses desse povo. Vocês ainda não têm a capacidade de julgar e de fazer assim: opa, só preciso me afastar. Vocês vão assumir todas as práticas. Então o Senhor coloca a espada na mão dos hebreus. E por isso a gente vê Josué dizendo: coloquem os pés
sobre o pescoço dos reis cananeus. E daí vem a explicação do porquê disso, ainda no versículo 24. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos. Já viram essa palavra em algum lugar? Aonde? Josué capítulo 1, né? Quem falou essas palavras? Deus para Josué. Agora Josué está basicamente dizendo assim: a mesma missão que eu tenho, vocês, Israel, têm. Sejam fortes e corajosos. Por quê? E daí vem a sequência. Assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. As últimas palavras de Moisés é: não esqueçam que existe uma inimizade. No momento que vocês esquecerem que existe uma inimizade, vocês começarão a sacrificar seus filhos a Moloque e aos outros deuses de Canaã. Não esqueçam que existe uma inimizade. Essas também são as últimas palavras dos profetas. Por que as últimas palavras dos profetas? E aqui talvez você tenha começando a pensar assim: mas depois do Pentateuco vem os livros históricos, né? Josué e em diante. Mas Josué faz parte dos profetas na cânon hebraico. Vou explicar a partir de um texto. Abra lá em Lucas, capítulo 24. Alguém lê para a gente o versículo 44, por favor? Lucas 24, 44. Quem pode ler? A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. É necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Veja, no primeiro século, quando Jesus e os apóstolos, quando Jesus iniciou seu ministério, os apóstolos desenvolveram os seus, nós temos que a Bíblia do Antigo Testamento tinha uma distribuição de livros entre os judeus pouco diferente. Depois da lei de Moisés, do Pentateuco, vem os profetas. E o último profeta é quem? Malaquias, que é o último profeta para nós na distribuição de livros que a gente tem. Abre em Malaquias, capítulo 4. Vejamos as últimas palavras de Malaquias. O epílogo de Malaquias ou as palavras de despedida de Malaquias, que são as últimas palavras do Antigo Testamento. Se a gente for para pensar cronologicamente, Malaquias é a última palavra também do Antigo Testamento. Versículo 1 do capítulo 4 fala assim: pois eis que vem o dia queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui está falando de um dia futuro, o dia final, o dia do juízo. O Senhor está usando uma metáfora para dizer o seguinte: os ímpios são como palha. Essa palha passará pelo fogo. E quando a palha passa pelo fogo, o que acontece? Vira cinzas. Vocês que serão salvos pelo Senhor nesse dia, serão como bezerros soltos da estrebaria que pisarão as cinzas. Sempre as últimas palavras de grandes conjuntos canônicos ecoam a ideia da inimizade. Ecoam Gênesis 3,15. Poderia passar pelas últimas palavras de Davi, mas não tem tempo nessa aula. Então vou pedir para você anotar segundo livro de Samuel, capítulo 22 e capítulo 23. Aqui é um texto bastante longo. Por que essas são, na verdade, elas são as primeiras e as últimas palavras de Davi? Diz que o capítulo 22 tem um registro do salmo que Davi compôs quando ele foi salvo de Saul.
Ou seja, algo antes de Davi se tornar rei. Antes de Davi assumir o reinado de Israel, ele compôs um salmo. Então essas são as primeiras palavras de Davi, que foram pareadas, colocadas lado a lado com as últimas. E daí o capítulo 23 fala, essas são as últimas palavras de Davi. Depois leiam as últimas palavras de Davi, tem a ver com inimizade. Depois façam esse exercício em casa. Vai até falar de cardos e abrolhos que tem que passar pelo fogo. Lembrando Gênesis 3, tudo está em Gênesis capítulo 3. Se a gente for olhar, toda a semente está lá, né? A gente fica falando assim, é uma semente que vira uma árvore. Por que é? Não se assustem, se sempre eu começar uma aula do EBD falando assim, abre em Gênesis. Mesmo que eu esteja falando, sei lá, Apocalipse. Abre em Gênesis. Porque tudo está no prólogo. Últimas palavras de Salmos escritos também, então a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho nos Salmos, mas só para os irmãos terem conhecimento, a gente não vai ler. O livro dos Salmos começa esse terceiro grande grupo, pensando na distribuição que Jesus Cristo tinha lá no primeiro momento. O livro dos Salmos ele tem uma introdução e uma conclusão, ou um prólogo e um epílogo. O prólogo é basicamente o Salmo 2. O Salmo 1 e o Salmo 2 juntos são a introdução do livro dos Salmos. Um dia, se eu tiver condições e for também do interesse, né, dentro da nossa perspectiva de ensino, falar sobre o livro dos Salmos como um livro. Às vezes a gente fica lendo poesias isoladas nos Salmos, sendo que eles foram organizados para ser lido como um livro que tem uma mensagem, um propósito. Mas isso é assunto de outro momento. Então ele tem um epílogo. E no epílogo diz o seguinte, que os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Começa assim o livro dos Salmos, com os reis da terra se rebelando, ou pensando que são como Deus, capazes de se rebelar em relação a Deus. Como termina o livro dos Salmos? Salmo 149, é o último salmo antes do Salmo 150. O Salmo 150 não dá razão, só diz louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, não explica por quê, porque a última explicação está no Salmo 149. O Salmo 149 que a gente leu na nossa conclusão, vai dizer que esses reis da terra, do Salmo 2, vão voltar para algemas e correntes de ferro. A rebelião deles se encerra. E assim, outros tantos livros desses escritos terminam com a ideia da inimizade. O livro de Jó tem uma imagem muito interessante no capítulo 40 e 41, que é a imagem do Leviatã. Lembra de um animal muito grande no livro de Jó? Diz que ele arrastava os cedros, que da sua boca saía fogo. Basicamente é a descrição de um dragão, não é? Por quê? Porque Satanás aparece no capítulo 1 de Jó e some. Ele não aparece mais no capítulo 3, 4, 5. Fica o livro inteiro sem Satanás aparecer. Só vai aparecer onde? No capítulo 40, para terminar o livro. Assim, livros como Esther, Ruth, Daniel, sempre vão lembrar que existe um reino de Deus e um reino de Satanás. Vários livros da Bíblia vão terminar falando de serpentes. Miqueias diz que um dia os nossos pecados serão como serpentes lançadas no chão e esmagadas. Assim termina Miqueias 7. Jó termina com um grande dragão. Daniel termina com o reino de Satanás sendo derrotado. E assim é a dinâmica dos livros bíblicos. O último livro dos escritos é o livro das Crônicas, o segundo livro das Crônicas. A gente não vai ler, mas ele termina com a história do povo no exílio e do povo precisar entender, vocês estão no meio dos outros povos e isso é um exílio para vocês. Por que termina com o exílio? Porque Gênesis começa com o exílio. A gente falou desse exílio hoje de manhã, nós sendo expulsos do Jardim do Éden. Assim o povo também está exilado em relação a Israel. Termina assim. A Bíblia, quando Jesus abria lá, estava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, a última palavra é um exílio. Por quê? Porque o êxodo vem quando Cristo Jesus, então, na cruz, nos resgata desse exílio. Assim termina as Escrituras. As últimas palavras. Patrick Schreiner vai dizer o seguinte, assim como Gênesis termina com o povo no exílio, Israel no Egito, né? Assim também Crônicas termina com o povo no exílio, mas junto eles se agarram às promessas do retorno. Então sempre essas promessas têm a ver com a inimizade. Vamos avançar um pouquinho? Então eu entendo que 2 Crônicas 29 a 36
pode ser considerado o epílogo do Antigo Testamento, porque termina de forma semelhante a como começa o Antigo Testamento. Avançar um pouquinho, vamos para Evangelhos e Atos. A gente tem 15 minutos aí, então deixa eu avançar aqui para Evangelhos e Atos, só para a gente ver que isso também se repete no Novo Testamento. Na classe de Antigo Testamento, nosso foco é falar sobre como Cristo é o cabeça desse reino de Deus. Então, o grande foco é falar de Cristo, mas a gente precisa ter a inimizade como pano de fundo. Então, como Cristo aparece no Antigo Testamento de forma mais ampla, será tratado numa aula no dia 26. Mas, por enquanto, a gente precisa entender qual é o contexto em que Cristo é o cabeça de um reino. E isso aparece, e eu vou só passar rapidamente, no Novo Testamento também. Quando a gente pensa nos Evangelhos e Atos, nós vamos ter o livro de Mateus começando o conjunto Evangelhos e Atos, né? O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Como que Mateus começa? Alguém lembra como que Mateus começa? Genealogia de Jesus. E começa dizendo, esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E toda a genealogia tem um objetivo, dizer que Jesus Cristo é filho de Davi. Lembra quantas gerações são de Abraão até o exílio? Abraão até Davi? 14. De Davi até o exílio? 14. Do exílio até Jesus Cristo? 14. Se pegar o nome de Davi em hebraico, a soma das letras dá 14. Jesus é o filho de Davi. Ele é o rei dos judeus. Mateus quer mostrar isso. Todo o livro vai mostrar a autoridade de Jesus Cristo como rei. Mas como termina Mateus? Qual a última palavra de Mateus? Essa palavra tem que estar escrita na pedra. Melhor dizendo, escrita no nosso coração. Se tem últimas palavras que a gente precisa lembrar, são as de Mateus. O que tem na última palavra de Mateus? A grande comissão. Então a sua missão está lá. Essa é a última palavra de Jesus Cristo antes de ascender aos céus. Palavras importantes. Onde ele é apresentado não apenas como rei dos judeus, mas também como rei de toda a terra. Ou rei dos reis, senhor dos senhores, ou basicamente aquele que disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. A gente vai voltar para Mateus no final da aula. Como termina o livro de Atos, que é o último conjunto narrativo, né? Depois de Atos vem epístolas. Abre em Atos 28. Os primeiros versículos de Atos, capítulo 28, nós temos uma estranha história sendo apresentada. Paulo está na ilha de Malta, depois de passar por um naufrágio, e então eles estão ali na ilha de Malta se aquecendo, e Paulo faz o quê? Pega um monte de gravetos e joga no fogo, né, para fogueira acender. O que acontece na sequência? Uma serpente, veja ali no versículo 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão dele. Isso poderia passar despercebido por nós se não fosse a dificuldade de Paulo de chegar em Roma. Desde o capítulo 22, Deus disse, você vai ser minha testemunha em Roma. Parece que Paulo nunca vai chegar em Roma. Se a gente lê os capítulos 22 em diante, Paulo vai de um governante para outro para ser julgado. Paulo já tinha apelado que ele é romano, mas ainda assim continuou mandando ele para lá e para cá. E ir para Roma nunca vai. Quando ele consegue entrar no navio, mesmo preso, e Paulo, a missão de Deus às vezes é uma missão difícil, às vezes a missão é a gente ser preso. Paulo entra no navio e agora o navio para Roma. O que acontece com o navio? Naufraga. Um mar se revolta, e mar nas escrituras tem a ver muitas vezes com o inimigo, se revolta a tal ponto que naufraga. Paulo não chega em Roma de jeito nenhum, até que ele vai para a ilha de Malta. Daí, ok, estamos em segurança, o que sai? Uma víbora. Meus irmãos, existe uma razão de Paulo sofrer tanto para chegar em Roma. Existe um reino que não gostaria que ele chegasse em Roma.
Quando a gente olha para várias passagens do ministério de Jesus Cristo, em vários momentos Cristo se encontra com oposição demoníaca. Não estou dizendo que acontece o mesmo nos dias de hoje, mas Paulo enfrentou uma dificuldade tremenda que Lucas fez questão de narrar. Lucas poderia ter pulado da narrativa da prisão de Paulo entre os judeus e a ida de Paulo a Roma, porque Paulo sofreu quantos naufrágios a mais? Ele fala que ele sofreu pelo menos 3 naufrágios. Quantos dos outros 3 a gente conhece? Nenhum, a gente só conhece esse. Fustigado com vara 5 vezes, só tem uma narrada. Açoitado 3 vezes 40 menos uma, só tem uma também narrada. Lucas pensou algumas, para mostrar a razão da dificuldade. Só que Paulo ainda assim sobrevive à mordida de uma serpente no final do livro de Atos, chega a Roma e então veja a última palavra do livro de Atos, último versículo. Paulo pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Porque tudo que é narrado antes são várias tentativas de impedir. Mas Deus ainda leva essa missão ao final. Existe uma oposição. Existe um texto que está no Evangelho de Marcos, terminando o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9 em diante. Eu tenho certeza que alguns irmãos já se depararam com essa discussão a respeito do porquê o texto está entre colchetes. Já repararam que o final de Marcos está entre colchetes? Existe uma razão. Os estudiosos se perguntam se foi Marcos que escreveu esse final ou se talvez algum discípulo de Marcos, alguma coisa, porque tem uma dificuldade histórica com esse texto. Esse texto não é incorreto. O que está escrito nele é teologia bíblica. O que está nele é encontrado no restante das Escrituras, a tal ponto de Jesus Cristo falar que nós venceríamos escorpiões e serpentes, na última palavra de Marcos. Qual é a última palavra de Romanos? Então vamos para as epístolas. Alguém abre em Romanos capítulo 16, versículo 20. Por que Paulo tem que falar que em breve Deus vai esmagar Satanás debaixo dos pés da igreja? Porque em momento algum nós podemos esquecer que a inimizade ainda existe. Assim terminam as epístolas com Judas, falando a respeito de oposição também, falando a respeito de rebeldia, falando a respeito de que nós não devemos nos envolver com rebeldes e assim por diante. E o epílogo, é claro, Apocalipse capítulo 21 e 22, depois do capítulo 20, o dragão ser julgado, a grande serpente que é Satanás ser julgado, lançado no lago de fogo e enxofre, nós encontramos novos céus e nova terra. Meus irmãos, nós temos 9 minutos e eu gostaria de terminar esta aula, antes de uma rápida conclusão, eu estou apertando o botão errado, com um rápido estudo de caso. Volte lá para Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Leia rapidamente esses 3 versículos e tente identificar como a inimizade entre reinos é o pano de fundo de nossa missão. Esse é o objetivo. Tente pensar em termos que revelam autoridade, termos que revelam diferenciação. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Deixa aí 1 minuto a 2 para os irmãos pensarem.
Vamos pensar juntos aqui. Existe alguma palavra que mostra nesse texto que existem pelo menos 2 reinos? Oi? Desculpa, não entendi. A gente encontra céu e terra, né? O Senhor Jesus Cristo dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No Antigo Testamento isso tem uma diferenciação grande entre reinos terrenos. Os reis da terra, lembra do Salmo 2? Os reis da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós suas algemas. Então existem reinos identificados com a terra e existe aquele reino que é o único dos céus, ok? Temos uma diferenciação aqui. Mais alguma que mostra que tem que existir pelo menos 2 reinos? Todas as coisas que... Muito bem, então tem um grupo que já guarda todas as coisas e que deveria transmitir esta forma de guardar a um grupo que não guarda. Então tem pelo menos 2 grupos aqui. Legal? Que mais? Ou algo que fala sobre autoridade também, afinal reino tem a ver com autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Pergunta: Jesus Cristo já não tinha toda a autoridade? Por que ele fala que foi dada? Ele não é Deus? Pergunta difícil, né? Fez a pergunta e parece pergunta difícil. Meus irmãos, no sermão de hoje de manhã, eu falei que Adão e Eva foram expulsos para uma terra fora do jardim, né? Essa terra tinha sido amaldiçoada por Deus e identificada com a serpente, que é Satanás. Essa terra se tornou debaixo da autoridade de Satanás. O que está fora do jardim, jardim não. Está fora do jardim, sim. Adão e Eva foram expulsos para um reino que estava agora sob o domínio de Satanás, como uma lâmpada em meio às trevas. Quando a gente olha para todo o Antigo Testamento, essa lâmpada, ela evolui de um casal para uma família, para um povo, para uma nação chamada Israel. Israel é luz para os gentios, ou pelo menos deveria ser luz para os gentios. Por quê? Porque a autoridade de Deus, manifestada a Adão lá no início, estava sendo evidenciada só em Israel. Quando a gente entra no Novo Testamento, o que a gente tem? Jesus Cristo, na genealogia de Mateus, sendo apresentado como rei de onde? De que país? De que nação? De Israel. Onde Jesus desenvolve o seu ministério público? Em Israel. Quando Jesus Cristo fez uma viagem para fora de Israel em seu ministério público? Nenhuma vez. Ele passou por terras de Samaria? Passou, mas no Antigo Testamento Samaria era a terra de Israel. Ele foi para as regiões de Decápolis, que era habitado basicamente por gentios? Foi, mas no Antigo Testamento era território de Israel, governado por Davi. Ele foi para o território que era de governo dele. Em nenhum momento Jesus foi para o Egito em seu ministério público. Ele foi quando criança. Curiosamente, do Egito o Senhor chamou o seu filho, assim como fez com Israel. Mas o seu ministério foi em Israel, até o momento em que ele foi crucificado e ressuscitou ao 3º dia. E então ele fala nesse capítulo 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, saiam de Israel. Vou pelas nações fazendo discípulos. Quando ele é apresentado por Lucas em Atos, esse momento, Lucas fala: vocês vão começar no ministério onde? Em Jerusalém. Mas daí vão para onde? Para a Judéia. Depois da Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por quê? Porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, entre todas as nações. Não é mais apenas Israel que está debaixo de um Davi. Todas as nações estão debaixo do novo Davi. Essa é a razão de podermos fazer discípulos. E a inimizade entre reinos, o contexto. O contexto de nós fazermos discípulos é o contexto de chamarmos pessoas a abandonarem a sua rebeldia contra Deus. Vamos pensar na ideia do que é discípulos. O que é um discípulo? Assim, no mais cru da palavra. O que é um discípulo? Um seguidor.
Logo, para eu seguir alguém, o que eu tenho que fazer? Deixar de me seguir, vamos dizer assim, basicamente. Deixar a autonomia de lado. Antes eu sou alguém que sigo as minhas próprias ideias, meus próprios pensamentos, meus próprios planos. Ser discípulo de Cristo é falar assim: Senhor, quais são os seus planos? Rei, quais são os seus planos? Quando Jesus chama Mateus na coletoria, Levi na coletoria, ele fala o quê? Segue-me. Mateus tem que deixar tudo para trás. Por quê? Porque isso é uma mudança de reino. Uma mudança de um reino onde nós acreditamos sermos autônomos, independentes, seguindo os nossos próprios pensamentos, mas que nós estamos debaixo da influência e do jugo de Satanás. É por isso que salvação é chamada no Novo Testamento de êxodo também. Ele nos resgatou do império das trevas, Paulo fala em Colossenses, capítulo 1, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Discipulado é nós irmos pelo mundo, entrando nesta terra que o Senhor amaldiçoou, identificando com Satanás, que usurpou o reino, para que então pessoas que estão debaixo do jugo de Satanás abandonem esse jugo, seguindo a Cristo Jesus. Isso é discipulado. Discipulado é chamar as pessoas a abandonarem a sua rebeldia, a abandonarem a sua autonomia, seguindo a Cristo. O que a gente viu então nessa aula, só para a gente terminar, a inimizade entre descendências pode ser considerada um dos temas principais das Escrituras, se não o principal deles, por constantemente ser relembrada em pontos estratégicos da Bíblia e de livros bíblicos. Se tem algo que deveria ficar na mente do povo hebreu, é a última palavra. E isso tem um contexto específico. Cada pouco eu falava assim, abre tal texto, abra um capítulo tal, versículo tal. Quando que Moisés fez isso com os hebreus? Nunca. Como que os hebreus tinham contato com a palavra de Deus? Só ouvindo. Ninguém pegava a sua Bíblia e levava a casa. Não tinha Bíblia. As pessoas ouviam. Se tem uma palavra que devia ficar na mente, entendo que tinha que ser a última palavra. É aquela que ele falou antes de nunca mais o vermos. Nunca mais ninguém ouviu Moisés. É a última palavra que Malaquias encerra o Antigo Testamento. É a última palavra dada pelo Senhor antes de enviar o Verbo encarnado. Essa palavra deve ficar na mente. Curiosamente, nos pontos estratégicos e no final de diversos livros, a última palavra é sobre inimizade. Isso, então, tem um impacto para a nossa vida. Primeiro, que saibamos que estamos num contexto de inimizade. Esse contexto não acabou ainda. Esse contexto só acabará quando o último inimigo for colocado debaixo dos pés de Cristo. Então não existirá mais inimigo para o reino de Deus. Então a inimizade acaba. Mas até lá nós estamos inseridos num contexto de inimizade. E é nesse contexto de inimizade que nós cumprimos nossa missão. E é conscientes deste contexto de inimizade que nós não nos tornamos amigos do mundo. Porque no momento em que nós esquecermos que essa inimizade existe, saiba que seremos influenciados, abandonaremos nossa missão e ao invés de parecer mais com luz, nos pareceremos mais com as trevas. Isso não significa que a gente tem que sair da igreja e falar assim, meu inimigo, meu inimigo, meu inimigo, e não se relacionar com esse nenhum. Não é isso que eu estou falando. Lembra que a gente está no período do Novo Testamento, eu estou falando com adultos. Mas que a gente não deve mais ser influenciado pelo mundo. Estamos no mundo? Estamos. Mas lembramos, temos um contexto de inimizade. Qualquer aproximação com o mundo que é indevida é inimizade para com Deus. O contexto de inimizade está ali. O que eu devo fazer? Ser um bom embaixador de Cristo, do Rei que governa sobre céus e terra, nesse contexto de inimizade. Somente tendo o contexto de inimizade, nós conseguiremos dizer o seguinte: nem todo caminho leva a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. Somente conscientes do contexto de inimizade, nós saberemos que, apesar da vida da pessoa parecer a vida mais feliz do mundo, sem Cristo é uma vida miserável, porque ela é inimigo de Deus. O contexto de inimizade está presente em nossa vida. Tenhamos sempre consciência deles. Meus irmãos, passei 3 minutos aqui. Alguma dúvida que eu possa responder? Já passou do tempo, pastor, não tenho dúvida não.
Se tiver, gentíssimo. Alguma? Sim? Não? Você, amor. É isso. Oramos então. Grande Deus, o Senhor é soberano sobre nossas vidas e nós, ó Pai, quando nos aproximamos da Tua Palavra, tomamos conhecimento, ó Pai, a respeito da dimensão do Teu reino. O Senhor governa sobre céus e terra, o Senhor é soberano sobre nossa existência e o Senhor é soberano sobre a missão que incumbiu o Seu povo de cumprir. Por isso nós, ó Deus, rogamos que o Senhor nos torne cada vez mais afiados para nos lembrar que existe um contexto de inimizade. Esse contexto de inimizade não deve travar nossos relacionamentos. Nós rogamos que o Senhor não permita que o nosso coração nos engane a esse respeito, mas Ele deve nos tornar mais cautelosos. Por isso também rogamos que o Senhor, iluminando a nossa mente, nos torne, ó Pai, pessoas que, conscientes dessa inimizade, conseguem enxergar a realidade ao redor, saber onde devemos colocar o pé e onde devemos nos retirar, sabendo quais pessoas precisam conhecer a Tua Palavra e assim, ó Pai, cumprirmos a nossa missão, pregando o Teu Evangelho. Essa é a nossa oração, rogando que o Senhor nos dê um ótimo domingo, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, creio que é isso. Algum aviso? É isso. Deus abençoe a todos. Ótimo domingo, até a noite.